Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 28, que falará sobre calor e energia. Bem, os estudos sobre calor e energia, eles foram bastante intensos no século XVIII, né? Sobretudo ali na Grã-Bretanha, e com o desenvolvimento de máquinas térmicas e também da Revolução Industrial. Então, esse momento histórico, perdão, ele gerou bastante impacto social e econômico na sociedade europeia, né, durante esse período. Porque os produtos daquela época, eles passaram a ser produzidos em grande escala, né, com toda essa revolução industrial. Então, eles passaram também a ser transportados por máquinas a vapor, que eram muito mais velozes do que as carroças, né, e de tração animal também. Então, eles puderam, inclusive, ser barateados, né? E negociados em fronteiras cada vez mais distantes por causa dessa facilidade de locomoção, por causa da facilidade na produção. Então, isso, de certa forma, foi um grande avanço, correto? Então, esse molde aí de comércio, ele se sustenta até a atualidade, né? Essa produção em larga escala. E isso teve forte influência da ciência e da termodinâmica, né? Dos estudos relacionados aí a calor e energia. E, inclusive, nas relações cotidianas de trabalho e também de negócios. Então, aqui tem uma imagem, né, para vocês, que é um modelo de máquina desenvolvida, né, por James Watt, que é um dos marcos da Revolução Industrial, né? Por converter aí o calor, energia térmica, em trânsito em movimento. E posteriormente nós vamos estudar como funcionam as máquinas térmicas, ok? Mas será ainda numa aula posterior. Então, vejamos aqui alguns dos avanços, né? Até chegar à atualidade, o que foi acontecendo com os processos de produção, utilizando várias máquinas, né, para facilitar aí o trabalho, a produção em larga escala. Então, olha só, na primeira revolução industrial, ali no século XVIII, né, teve a mecanização, a introdução da máquina a vapor e do carvão. Na segunda revolução industrial, né, no século 19, teve a produção em massa de linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. Então, vocês começam a perceber também como que os combustíveis que eram utilizados, eles vão diferenciando um pouco, né? Na terceira revolução industrial, né, no século XX, começamos então a ter uma produção automatizada, com o uso de computadores, eletrônica e TI. Na quarta revolução industrial, que é atualmente, né, temos uma produção inteligente utilizando a internet das coisas e Big Data, tá? Então, essa imagem aqui também, depois vocês podem conferir lá no livro didático de vocês, né, no livro de atividade especificamente, e tem essa imagem lá e mostra assim pra gente como que foram evoluindo as coisas, né? Esses sistemas de produção em larga escala. E agora nós vamos ver aqui os combustíveis e a obtenção de energia. Então, nós começamos aqui observando desde os primórdios, desde bem antigamente, né? O Sol, ele foi a nossa primeira fonte de energia. E depois de certo tempo, né? Nós passamos a utilizar outras fontes de energia, como queima de alguns materiais, né, que serviram para a gente obter energia térmica a partir do fogo. Então, aí depois da descoberta do fogo, né, as coisas já foram melhorando, né, digamos assim. Então, os materiais que eles nos servem de combustível, os materiais que nós utilizamos, né, para a obtenção de energia, nós chamamos de combustíveis. E atualmente, os combustíveis que nós utilizamos, eles são muito diversificados. Então, hoje existem diversos combustíveis que vocês conhecem, pelo menos já ouviram falar. E eles auxiliam em todos os processos, né, de produção, até de deslocamento e tudo mais, né? Estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, a gente pode pensar em casas, escolas, hospitais, fábricas, lojas, automóveis. A energia é utilizada em todos esses locais,
né? Em qualquer coisa que nós pensamos, nós precisamos de energia. E para obter essa energia, nós utilizamos aí fontes variadas, perdão, algum combustível desse. E principalmente aí no que se refere à obtenção de energia térmica, boa parte dos combustíveis que nós utilizamos são os combustíveis fósseis, né? Então, esses combustíveis fósseis quais seriam? O carvão mineral, o gás natural, o petróleo, né? E do petróleo a gente obtém a gasolina e a parafina, entre outros combustíveis que nós utilizamos atualmente, né? Mas esse uso indiscriminado desses combustíveis que nós chamamos de combustíveis fósseis, um detalhe, né? Nós chamamos de combustíveis fósseis porque eles tiveram como origem em processos naturais, né, de decomposição de organismo. Então, esse uso aí exacerbado também desses combustíveis fósseis, como carvão, derivados de petróleo, ele pode causar uma série de danos ao nosso planeta, né? Em virtude da poluição que causa e dos diversos outros problemas também. Então, a disputa também, né, para a extração desses combustíveis aí causa diversos conflitos, né? Não só aqui, mas em diversos lugares do mundo, pessoas querendo cada vez mais extrair esses combustíveis e lembrando que eles são, sim, nesse caso aqui, podem se esgotar um dia, né? Se a gente extrai demais, né? Como ele demora para ser produzido, porque é produzido por um processo natural, como ele demora para ser produzido, né? É um processo lento, a gente pode acabar esgotando aí esses recursos. Mas sobre esses recursos serem renováveis, não renováveis e tudo mais, vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então aqui é uma breve aula de introdução, né? Contextualizando vocês a respeito da Revolução Industrial, da utilização das máquinas para produção em grande escala, né, da obtenção aí de combustíveis e tudo mais, tá bom? Então, nossa aula vai terminando aqui. Bons estudos e até a nossa próxima live.